Quando eu comecei, eu estava na sobrevivência. A gente tinha um faturamento em 2023 de 8 milhões e ano passado a gente fechou com 25 milhões de faturamento. Já perdi mais de 30 quilos nesse processo, consegui criar rotina e aí eu tenho mais tempo com a família, consigo ter mais momentos de lazer com eles, mais momentos de viagem com eles. E tudo isso é porque eu estruturei o negócio que me tomava até o final de semana. Desde o início, eu atendia o cliente, eu fechava o cliente, então isso trouxe caixa para a empresa. Mas a entrega do produto final ainda não estava assim com excelência, até que eu estava muito dentro do operacional do escritório. Sim. A principal questão que a gente trabalha nas reuniões mensais de ajuste de liderança dentro do escritório. Bem-vindos ao Giants Cast, o novo podcast do Grupo Acelerador. E aqui nós vamos entrevistar grandes empresários e vamos descobrir os bastidores das empresas Giants. O Giants é um programa de maestria empresarial, onde mais de 800 empresários estão dentro desse programa de maestria, tendo muito resultado. Eles já faturam juntos mais de 30 bilhões de reais e empregam juntos mais de 35 mil colaboradores. É uma grande honra estar aqui apresentando esse Giants Cast e hoje eu tenho um convidado de honra muito especial, Vitor Rodrigues Moura, da VRM Advogados, lá de Minas Gerais. E eu sou mineira, hein? Sou mineira e a gente vai ter um bate-papo aqui ó, com um cafezinho para que vocês acompanhem tudo o que já aconteceu dentro dessa empresa maravilhosa. Seja muito bem-vindo, Vitor. Uma honra ter você aqui com a gente. Priscila, a honra é minha. Quando me fizeram o convite, eu fiquei muito feliz pelo convite, porque é uma oportunidade da gente também levar a mensagem do Giants para muito mais além, né? Para muito mais longe do que só o Grupo Acelerador. Eu acho que quando os empresários entenderem que quanto mais conhecimento e quanto mais aplicação disso dentro da empresa, mais o escritório cresce, mais a gente pode alavancar o Brasil, a gente vai estar ajudando o Grupo Acelerador na missão dele. Eu acho o seguinte, ó, como gerente de educação, vou puxar uma sardinha aqui para o meu lado. Educação não tem a palavra ação no meio à toa. Né? Então, assim, o mastermind, treinamentos, imersões, tudo tem a ver com educação. Mas nada vai acontecer se você não agir. E eu acho que esse momento aqui é um momento que vai ser muito bom para mostrar como é que você, como empresário, agiu. A gente sabe que é muito difícil ser empresário no Brasil, né? Não é fácil. Certeza. Inclusive, já quero puxar esse ganchinho aqui. Quanto tempo você tem de empresa? Olha, eu tive uma primeira empresa com outro sócio, então, ao todo já são 17 anos, mas a empresa atual tem 8 anos. Tem 8 anos. 8 anos. Mas 17 anos já como empreendedor. 17 anos empreendendo. Conta para mim aí, antes de você falar um pouquinho do que é a empresa que você tem hoje, que é a empresa Giants. Desses 17 anos, assim, qual foi o maior desafio que você teve para se manter como empresário, para se manter como empreendedor e para não deixar a peteca cair? Perfeito. Bom, primeiro, eu acho que é uma deficiência das faculdades de profissionais autônomos, vamos dizer assim. Porque eu sou advogado de formação e eu vejo isso com vários nichos, principalmente depois que eu entrei aqui para o Giants, né? Os dentistas, os médicos, enfim, os arquitetos. A gente aprende muita área técnica do nosso nicho, né, da nossa área, mas não aprende nada de gestão. Então, quando a gente começa a empreender, porque o advogado normalmente ou ele é funcionário dentro de um escritório ou ele abre o próprio escritório. Nessa de abrir o próprio escritório, a gente não tem noção do que precisa. A gente vai atropelando as coisas. Então, a gente acha que a cadeira de advogado, de técnico, resolveria tudo. E aí, o que mais mudou para mim, né, para o meu escritório, foi aprender a sentar na cadeira do gestor, que é uma coisa que eu não fazia no início. E aí, esse passo a passo que o Giants passa para a gente, de estruturação, de entender cultura, de formar liderança, isso muda muito o jogo, porque você realmente ganha lucro e liberdade. Sim. E aí, eu vi um reel seu falando sobre a questão de ser CEO, né? E tem muitas pessoas que confundem aí o cargo de CEO com um pouquinho de ego, né? E acaba esquecendo muito da gestão, que é isso que a gente fala muito aqui. Eu lembro quando eu entrei aqui, a primeira vez que eu vi o Marcos ensinando as pessoas a fazer organograma, os empresários a fazer organograma, e eu sou formada em administração de empresas, trabalhei 17 anos com RH, e eu falei, gente, eles estão aprendendo a fazer organograma, isso uns 4 anos atrás, quando eu fiz a primeira turma do Acelerador Empresarial.
E eu percebi que realmente o empresário, quando ele vem muito dessa área técnica, ele não tem exatamente isso que você falou. Ele vem com esse conhecimento técnico muito forte e não sabe vender, não sabe fazer gestão de pessoas. Ou a empresa, ele adquiriu a empresa do avô, do pai, passou de geração para geração e ele também não aprendeu a fazer isso, né? Então, fala um pouquinho para mim dessa cadeira do CEO. Bacana. Primeiro, assim, né, você falou da vaidade, né? Eu acredito que o CEO não pode ter essa vaidade. Pelo contrário, eu trabalho muito isso com os meus líderes. Que quando ele ganha um cargo acima, ele tem que ter ainda mais humildade. Porque a parte relacional da liderança é conseguir puxar o time junto com ele. E aí ele precisa ouvir mais, né? Não é só mandar, ele precisa estar presente. Muitas vezes ele vai precisar, nessa liderança tática, vamos dizer assim, ele precisa descer um pouquinho, sentar do lado e ensinar para aquele colaborador conseguir subir. E ainda mais o CEO. Né? Quando eu entrei aqui para o acelerador, né? Foi 2023, salvo engano, eu ainda não tinha organograma. Eu fui um desses que montou o organograma aqui no acelerador empresarial. E aí que eu fui desenhando a empresa, eu comecei a identificar quem tinha mais tato para uma área ou mais tato para outra. E aí eu identifiquei que eu dei muito certo na advocacia, porque eu aprendi a ser vendedor. Então, desde o início, eu atendia o cliente, eu fechava o cliente, então isso trouxe caixa para a empresa. Mas a entrega do produto final ainda não estava assim com excelência, tanto é que eu estava muito dentro do operacional do escritório. Sim. Então, assim, aprender aí para a cadeira do CEO é tornar esse ato consciente. Porque a gente que é da área técnica, a gente tem a facilidade de o tempo todo sentar na cadeira do advogado. Mas a gente não aprendeu a ser o CEO, então a gente não tem esse gatilho consciente. Então, o que eu falo muito com o meu time, principalmente com os líderes, sai um pouquinho da cadeira do advogado e pensa nas pessoas, para você criar reciprocidade com o seu time, para que você aprenda a fazer o time fazer mais por você. Então, isso é a principal questão que a gente trabalha nas reuniões mensais de ajuste de liderança dentro do escritório. Vamos agora, então, aqui, já que a gente entrou nesse assunto assim, de como é que você está fazendo a gestão do seu negócio. Então, hoje você tem uma empresa, essa empresa que tem 7 anos, né? Isso, 8 que é uma anos. empresa de advocacia. Qual linha? O que é a empresa? Conta um pouquinho mais da história da empresa. Por que você tem essa empresa? O que ela faz? O crescimento? Conta um pouquinho pra gente aí o que é a empresa, pra gente poder entrar e mergulhar um pouquinho mais nessa gestão maravilhosa que você faz. Perfeito. Vamos ver se eu vou voltar um pouquinho antes para poder dar a linha da história, mas eu vou tentar ser sucinto. Meu pai foi bancário, e aí eu vi meu pai nessa questão de ter sido demitido, precisar de uma ação trabalhista. E aí, enquanto eu ainda estava como estagiário, a advogada, que era advogada dele, me convidou para ser estagiária dela. Então, eu aprendi ainda ali no 3º ou 4º ciclo uma matéria que é muito específica dentro do direito. Não tem muitos advogados que militam num ramo assim, só contra bancos, que é o principal nicho do nosso escritório. Então, nesse escritório, eu fui de estagiário a gerente e a sócio. E aí, um tempo depois, eu queria implementar coisas que eu estava aprendendo sobre gestão, não foi viável na época. E aí a gente resolveu separar amigavelmente e eu fundei o meu escritório, que é o VRM Advogados. Nessa fundação, desde o início eu já comecei a estruturar algumas áreas que eu tinha aprendido, mas eu não tinha visto com profundidade o que eu vi aqui. Então eu já tinha um setor administrativo separado, eu já me via que eu precisava de mais alguém para me ajudar no operacional para que eu pudesse ficar no comercial. É que nessa época, e só te contando rapidinho, o empresário vai muito pela necessidade. Exatamente. Né? Ele vai assim por uma intuição ali, mas muito mais pela necessidade. Eu preciso de alguém para fazer isso, eu preciso de alguém para fazer aquilo. E vão se montando algumas áreas ali por essa necessidade, não por estratégia. Exatamente. Eu tenho que montar isso para não ter aquele problema lá na frente, né? Eu já tinha uma ideia que eu precisava delegar. Então, eu já conseguia fazer ali um mínimo de escopo de cargo, o mínimo de escopo da delegação, que eu aprendi depois na prática, né? O que eu fiz, eu vi que não estava tão errado, mas eu precisei ajustar depois do PAC. E aí foi se formando essas áreas. Depois que eu vim aqui para o acelerador, é que eu realmente desenhei o organograma e comecei a fazer descritivo de cargo de cada atividade. E aí foi quando a gente viu a necessidade. Porque a gente não mapeia, a gente não tem um cenário geral. Sim, você não tem um overview, você não consegue olhar o todo, Exato. Né? Aí a gente começou com eu como CEO, né, vamos dizer assim, um coordenador da área operacional, que é a área de entregas dos nossos serviços, uma coordenadora que fazia administrativo, financeiro e RH,
E tinha ali 13 equipes. 13 pessoas na equipe no máximo. 2023, né, que a gente fez o PAC, tinha nessa faixa. Depois que eu fiz, eu comecei a contratar, que eu falei, eu vou precisar de um setor só de audiências, porque é um nicho que toma muito tempo do escritório. Preciso de um setor comercial, para que eu não precise atender o tempo todo. Criei o setor comercial. Hoje a gente tem setor de marketing, setor comercial, controladoria jurídica, que é uma área só de ajuste, governança, vamos dizer assim, dentro do escritório. Essa área operacional, um setor só para petições iniciais, que é um setor que tem um volume muito alto de movimentação, precisou de um coordenador próprio. E, deixa eu ver se eu falei todos. Salvo engano, são 9 líderes, 9 gerentes dentro do escritório. E aí, com isso, agora, a gente acabou, depois de fazer uma mentoria com a Priscila, a gente acabou de fazer a existência de 2 diretores. Porque como o escritório já está com mais de 50 colaboradores, a gente estava precisando tirar ainda mais a carga do gerente geral. Então, a gente criou 2 diretores que dividem todo o bloco do escritório para que ele consiga lidar no dia a dia com essas equipes. Direcionar essas né? equipes. E aí a gente até copiou um pouquinho o modelo do acelerador, fazendo benchmarking, né? A gente pegou ali o diretor operacional, que hoje está muito na figura do Mourão, né? E colocou a área operacional, controladoria, toda a área de entrega do serviço do escritório está na mão desse diretor. Administrativo, financeiro, está tudo aqui na... Está na mão desse diretor. E toda a área de relacionamento com o cliente, que é o setor de sucesso do cliente, o nosso marketing, está na... Receitas está na cadeira do outro diretor. Perfeito, perfeito. Para quem tinha quantos? Eu comecei só eu, né, para começar. Mas depois, quando eu entrei aqui, a gente estava na casa de 10 a 12 colaboradores no máximo nessa época. Eu sou uma grande admiradora de empresários, porque, assim, o empresário que consegue sair do só eu para um time hoje de 50 colaboradores, parabéns. É emocionante ver, e é o que você falou, é isso que acelera o Brasil realmente. Né? Porque são 50 pessoas que você emprega e que têm famílias, e que isso você acaba abrangindo muito mais. Né? A oportunidade de dar emprego, de melhorar, de desenvolver. E aí, por falar em desenvolver, hoje dentro do Giants a gente tem alguns entregáveis aí, né? A gente tem as imersões presenciais, as imersões online, a gente tem as sessões de mentoria, as diárias em company, que o mentor vai na sua empresa. E eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você utiliza esses entregáveis e como que eles fizeram diferença dentro do seu negócio, fazem a diferença, né? Dentro do seu negócio. Perfeito. Eu comecei no PAC, antes de ir para o Giants. Programa de aceleração. Né? Exatamente. E quando eu entrei para o PAC, a gente teve desde lá no início a Priscila. E aí quando eu virei o Giants, eu falei, tem que vir a Priscila comigo. Porque, para mim, embora todos os outros entregáveis sejam sensacionais, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles, o que me fez querer continuar foi esse acompanhamento muito 1 a 1 que o mentor principal dá para a gente. Eu estruturei o escritório batendo papo com ela, conversando com ela, depois que eu me desenvolvi no PAC, que primeiro eu usei para mim. Depois que eu me desenvolvi no PAC e fui criando esses gestores... Como é que você usou para você? O que significa isso usar para você? Só eu fazia as mentorias, as sessões. E aí depois que eu achei que eu estou pronto, em vez de eu ficar repassando esse conhecimento, eu coloquei as lideranças que eu estava criando para se desenvolverem nessas sessões. Então, ela hoje trabalha assim, agora a gente está no projeto que a gente começou só com os principais, que era o meu sócio, que ocupava essa cadeira do operacional, ele subiu para gerente geral, então ele é diretor geral, ele coordena os outros 2 diretores. Então, eu comecei com ele para desenvolver ele, dando ali, dentro do meu programa, 3, 4 sessões iam para ele, e agora a gente já está desenvolvendo toda a cadeia dos gestores. Então, tem gestor que já está louco para começar a conversar com ela, porque viu como que a equipe cresceu do outro gerente que já estava fazendo essa mentoria com ela. E fora aqueles que a gente traz, né? Agora, no último final de semana, a gente trouxe 4 pessoas da equipe para participar do Vida e Carreira. Do Vida e Carreira. E aí eu encontrei com eles na segunda-feira, eles estavam motivadíssimos com o escritório, assim, por ter dado a oportunidade deles virem, né? A gente liberou na sexta e na segunda, para eles poderem descansar e começarem a trabalhar na terça, fora todo o investimento que a gente faz na equipe, né? Isso muda a cultura do escritório, porque eles identificam que a gente não está pegando o lucro todo e colocando no bolso, embora não há nenhum problema nisso. A gente devolve parte do lucro para a equipe, porque eu quero que eles cresçam junto com o escritório.
E isso foi muito legal, porque como o escritório era pequeno, quem entrou primeiro foi tendo oportunidades de sentar em cadeiras importantes. E tem gente hoje que está assim, nossa, que legal, posso também chegar? Porque a pessoa que ele vê lá como gestor trabalhou lá 3 anos dentro de um setor, se destacou e virou um gestor. Então, eles veem essa possibilidade de crescimento dentro do escritório, né? De ascensão. E é muito importante porque negócios são feitos de pessoas, né? Exatamente. E assim, os clientes são pessoas, os colaboradores pessoas, então assim, todo o ecossistema é feito de pessoas. E se você desenvolve esse ecossistema junto, e eu costumo falar que toda empresa é uma empresa de educação. Porque você ensina o seu colaborador, através de treinamentos, através da cultura, você ensina ele a se comportar, a entregar um resultado. Você ensina o seu cliente, porque você ensina o seu cliente a comprar de você. Depois você ensina o seu cliente, através do sucesso do cliente, a usar o seu produto. E você ensina mercado. Né? E eu acho o único escritório que tem um setor de sucesso do cliente. Porque eu faço parte de vários masterminds de advogados, converso com eles, ninguém tem. Tem no máximo um saque ali para tirar dúvidas. E as pessoas confundem muito, né? Atendimento, saque, sucesso do cliente. E o sucesso do cliente nada mais é do que um processo de educação. De você pegar realmente na mão do teu cliente e falar assim, olha, você me contratou para usar esse produto ou esse serviço, então você está aqui no ponto A, você quer ter esse resultado, então eu vou pegar a tua mão e vou te acompanhar. Exatamente. Né? Porque é um processo de experiência do cliente, mas também de educação, de ajudá-lo a atingir aquele resultado. E você tem que ir direcionando ele, né? Assim como o colaborador, né? E principalmente essas são as imersões maiores, né? Você tocou numa que é a minha favorita. Porque a gente vai lá no acelerador empresarial, é muito conteúdo, né? 3 dias, assim, parece que você ficou lá 10 anos, porque é muita coisa. Por isso que a gente fala que é uma imersão. Porque, assim, o curso, ele vai das 9 às 8. Né? Agora, a imersão... Vai mais. E assim, eu brinco, alguns alunos às vezes falam para mim, nossa, mas tá muito puxado, é muito tempo. Eu falo, mas eu consigo pegar todo esse cronograma aqui e transformar essa imersão num curso de 5 dias. Você consegue ficar aqui 5 dias? Aí a pessoa fala, não. Eu falei, então, vamos fazer essa imersão, uma dedicação maior, né, do empresário realmente, para poder pegar esse conteúdo. Porque, no final das contas, nem tudo que você vê ali, você vai sair aplicando na hora. Né? Existem alguns parafusos, e eu sempre faço essa provocação com os alunos, de tudo que você está vendo. Você precisa anotar qual é o parafuso que você vai apertar primeiro. É criar um plano de ação para aquele momento da sua empresa. E a nossa visão, porque quando a gente está, por exemplo, quando eu comecei, eu estava na sobrevivência. Eu estava ali ainda no início do escritório, né? E aí a gente tem uma visão do acelerador. Eu voltei, fiz novamente agora em 2025. É outra visão. Porque eu já estou no momento ali de excelência, de ajustar, né, parafusos, de deixar a equipe funcionando melhor. Pequenos detalhes de cultura que a gente está resolvendo. Então, assim, é outro momento. E aí, quando você vai e faz o acelerador empresarial e já acha que é muita coisa, a gente descobre que ali é um ponto de partida. O Marx faz quase que um nivelamento ali para os empresários. Aí você vem no Pessoas. Aí você fala, não é possível que tem 3 dias só de conteúdo para pessoas. E você sai daqui assim, meu Deus, tem muita coisa para fazer. E falta coisa, hein? Porque eu trabalhei 17 anos com RH, essa é uma das imersões. Quando eu vou montar a metodologia, né, com os trainers, não necessariamente eu preciso saber, o meu time precisa saber do conteúdo, né, do que é. A gente precisa dar o direcionamento. Só que esse eu sabia. E tem coisa fora, hein? Tem coisa que a gente ainda vai ter Tenho certeza. Que a gente vai para o Acelera Time, a gente tem que colocar em outras frentes, dentro de mentoria, né? Então, por exemplo, tem cargos e salários. Cargos e salários a gente não entrega na imersão. Por quê? Senão vocês vão ficar... Porque o cargos e salários, ele tem que ir para um olhar mais individual junto com o mentor. Né? Então, tem toda esse eu trabalhei jogo cargos aí e salários com mentor, exatamente. E a Priscila, ela é a nossa mentora de RH, é uma das especialistas, e a especialização dela na RH, ela vai conduzir muito bem isso, né? A gente teve vamos dizer assim, ruído de comunicação dentro do escritório, quando a gente estava fazendo esse molde da cultura, né? E aí a gente chamou a Priscila para fazer uma palestra para todo mundo sobre comunicação assertiva. Para todo mundo identificar o próprio perfil DISC e os líderes identificarem nessa comunicação. Perfeito. Nossa, como que você pega uma ferramenta que não tem como aprofundar assim absurdamente dentro do acelerador empresarial por conta do volume de conteúdos. A gente ficou 1h30 só com esse tema. Como que mudou absolutamente a comunicação dentro do escritório.
E aí são vários entregáveis que quando se somam, nossa, quando a gente brinca, né? Deu muito ROI. Sim. Deu muito ROI. Peraí, segura essa aí que eu quero falar sobre isso. Mas eu quero falar uma coisa aqui agora com você. Já chegamos, ó, a 20 minutos aqui de podcast. Se você está gostando, se você está curtindo, encaminha esse podcast para outros empresários, para outras pessoas. Curte aqui, deixa seu comentário, conversa com a gente, engaja aqui para que essa mensagem, esse bate-papo que está fluindo tão bem, possa chegar aí para outros empresários e para outras pessoas. Combinado? Vamos lá, então. Quero falar sobre isso aí que você falou. Tudo que acontece ali dentro dos entregáveis do Giants, quando eu entrei aqui, eu falei, gente, não é possível. Como é que mandinga é essa que o Marcos tem? Que esse pessoal tem 300% de aumento, 500% de aumento, e sai de 50 colaboradores para 150, de 1 para 50. Que negócio é esse? E aí eu entendi que o programa Giants, ele vem em várias frentes. Uhum. E aí, assim, o cara tem que ficar parado, assim, tipo múmia, para ele não ter resultado. Exatamente. Porque a gente vem ali com as mentorias individuais que eu achei brilhante a forma como você usou. Primeiro com você melhora, você entende, depois você vem cascateando isso para baixo, né? E aí o time vai vir junto, não tem como. A gente tem as imersões presenciais, que vem você e vem o seu gestor da área, né? A gente tem os on-lives que você treina os seus colaboradores dentro lá da empresa, sem precisar ter o custo de passagem, você pode colocar todo mundo junto. E a gente tem as diárias em company, né? Fora os benchmarks, os outros entregáveis aí que a gente vai criando de over delivery. Mas esses quatro entregáveis e os encontros Giants, né? Que é a mentalidade. Sim. E isso muda jogo, né? O ambiente que você tá, as pessoas que você conversa, muda. Então, o que eu entendi? Eu falei assim, gente, não tem como o negócio não dar certo. Porque, assim, mesmo que, às vezes, o empresário não esteja fazendo sessão de mentoria, porque ele está com uma agenda mais atribulada, mas o cara está vindo aqui, o líder está vindo fazer a imersão. O líder fez uma ou outra sessão com o mentor. E ele veio aqui no Encontro Giants. Não tem como, né? A conta fecha no final. Não, com certeza fecha. E quando a gente pega esse cenário 360, né? Porque, por exemplo, eu não sou um expert em financeiro, mas eu estava ali monitorando o financeiro do escritório. Quando eu peguei meu líder e mandei ele, eu nem vim para o financeiro, porque o financeiro eu não consegui vir. Vou ver se eu vou agora no próximo ciclo, ver se eu consigo vir. Quando ela veio, pegou tudo e trouxe as ideias com aquela empolgação, porque ela viu como que ela poderia estruturar melhor o escritório, ela se sente participante do escritório. Então, ela já foi buscar formas de melhorar o lucro, de redução de despesa, sem eu precisar dar os gatilhos. Só o que ela aprendeu na imersão presencial já fez com que ela mudasse várias questões do meu faturamento. Então, o treinamento e a organização interna já gera mudança de faturamento. E aí, depois assiste os on-lives para poder manter, que teve agora recente, né, do financeiro. E isso vai crescendo o time, tanto em conteúdo, conhecimento, como em organização, e muda o faturamento. Com certeza. E falar em faturamento, teu faturamento já está no segundo ciclo, né, dentro do Giants. Você é um Giants investidor que entrou aí na primeira rodada. Você é um empresário muito esperto, né? Já entrou na primeira rodada, você brincou comigo aqui nos bastidores, comprou investidores na planta, né? Na planta, foi no melhor momento. E aí, como é que está o faturamento de quando você entrou lá, quando você fez o acelerador empresarial para hoje? A gente teve uma mudança muito expressiva. A gente tinha um faturamento em 2023 de 8 milhões e ano passado a gente fechou com 25 milhões de faturamento. E esse ano a gente deve bater os 25 milhões do ano passado. Então, assim, é assustador o tanto que a gente consegue crescer com organização e com conhecimento. Então, realmente foi diferencial. Vitor, se a gente pudesse, então, vamos aqui fazer um bate-bola aqui rapidinho. Vamos criar um método do Vitor. Se a gente pudesse criar esse método seu, desse período todo, ou você olhando para trás, né? Olha para trás tudo que você implementou, tudo que você aprendeu. Quais seriam aí umas 3 frentes, uns 3 pilares que você fala, olha, mexer nessas 3 coisas aqui me fizeram sair desse faturamento para esse faturamento de 25 milhões. Perfeito. Antes de falar os 3, primeira coisa, cuidado com a obesidade do conhecimento. Porque vem aqui com muita coisa e sai achando que vai aplicar tudo. Criar plano de ação para cada imersão que participar. Então, isso eu já tinha, foi uma outra
mentoria que eu tinha feito anterior, foi assim, você precisa ter no mínimo 5 planos de ação para cada encontro nosso. Então, eu usei isso para tudo que eu fiz depois. Então, todos os encontros eu tenho um plano de ação para poder implementar no escritório. Plano de ação com 5 ações, pelo menos. 5 ações, pelo menos, daquele tema que eu escolhi, ou daquela imersão que eu fiz. Aquele plano de ação que não é só uma lista no bloco de notas, né? O não, plano de ação, prazo e quem vai fazer aquilo. Porque aí, quando eu volto, aqui eu faço só quais serão, né? Só o resumo. Depois você vai aí, quando eu chego, eu faço ele completo. Quem vai fazer cada etapa desse transforma num projeto, né? Vamos dizer assim. Mas escolhendo 3. Eu acredito que o primeiro, né, que mexe muito no caixa, é marketing e vendas. Então, assim, tudo que eu implementei de melhoria no meu perfil do escritório, na forma de tratar os clientes, na criação de social selling, na estruturação do comercial, melhorou a entrada de novos clientes. Então, isso, sem dúvida, é o primeiro item. O segundo item, para mim, foi o sucesso do cliente. Eu estou no 2º ano de equipe formada nesse setor, e ele traz muito mais clientes do que o meu setor de marketing. Porque como o meu perfil de cliente é um perfil que vem muito por indicação, quando eu melhorei a jornada dele dentro do escritório, eu aumentei muito a reentrada de novos clientes para essa área. Então, o CAC reduziu, né? Porque o custo, quando você tem esse trabalho de fidelização, ele é mais fácil. Então, esse aí foi acho que foi a segunda maior mudança. E a terceira foi criar remuneração variável dentro do meu time. Que aí veio atrelado remuneração variável e métricas. Então, a gente criou métricas nos setores, principalmente para os líderes, e a gente criou possibilidades deles terem ali bônus com base na melhoria das entregas. Então, isso ganhou eficiência dentro do time. Então, falando assim de operacional, comercial e fidelização do cliente, acho que foram os 3 principais pilares para o crescimento do faturamento. Sim. Na verdade, você acabou fidelizando também o colaborador, né? Também fidelizou. Então, eu tenho pouquíssima mudança de colaborador. Na verdade, eu tenho muito mais entrada de novos do que alguém que precisou sair. Muito baixo. Muito baixo. Que bom. E assim, o que é muito difícil, né? Hoje em dia, a contratação, e a gente não fala mais em retenção de colaborador, porque a palavra reter parece que você está aprendendo, né? Então, a gente fala de permanência. Então, a contratação hoje em dia está muito difícil, porque o perfil mudou muito, né? Das pessoas, dos jovens principalmente, mas criar motivos para a pessoa querer permanecer, que é uma coisa que a gente faz aqui muito dentro do Grupo Acelerador. Né? A gente também tem desafios, a gente tem desafio de contratação, a gente tem desafio, até porque a gente trabalha com uma empresa de eventos, então a gente tem um desafio do volume de entregas que a gente tem, mas assim, eu olho no olho dos colaboradores aqui, eu vejo um genuíno assim, desejo de que eles querem permanecer, e você acabou criando isso lá também, né? É impressionante como que eles querem permanecer, assim, de todos, assim. Quando a gente pega, por exemplo, o acelerador empresarial, o último dia vai até muito tarde, e a mocinha que está ali sentada, abrindo a porta para você passar, está com um sorriso no rosto, até o último segundo, é impressionante. A gente leva a sério a missão de acelerar o Brasil, né? Então, assim, às vezes eu já vou fazendo um parênteses aqui, mas eu já conversei até com o Marcos sobre isso. Às vezes eu acordo, assim, muito cansada. E a hora que eu lembro que, assim, a nossa missão, o que eu faço aqui, o que as pessoas fazem aqui impacta o Brasil. Né? Impacta, assim, no resultado. Então, assim, ouvir a tua história, ouvir o que você está falando, né? O crescimento, é óbvio que eu não estou falando que é só o lado de cá. Né, sem atuação, sem você. E aí você falou uma coisa que é muito importante, que é a obesidade de conhecimento. Porque, assim, tem muita entrega, não só aqui. O mundo hoje, né, a gente tem podcast, a gente tem livro, audiolivro, e curso de tudo que é jeito. Tem curso para ensinar a fazer curso, tem curso de tudo que é jeito, tudo que é assunto. Né? Faculdades, agora, eu vi recentemente que as faculdades EAD têm mais alunos do que as presenciais já há algum tempo. Então, assim, tem muito conhecimento espalhado. O Bruno Perini fala uma coisa que acho que do Sêneca, não sei, que ele fala assim, o conhecimento está disperso pela sociedade. Né? Então, se você acha um lugar em que você vai pegar aquele conhecimento e transformar ele em ação, você tem que fazer isso de uma forma que você não fique obeso, porque senão a obesidade de conhecimento te trava. Mas eu queria aproveitar e dar uma colher de chá, trazer aqui como um ponto extremamente positivo do que vocês conseguem fazer com isso. Porque vocês pegam um conhecimento que é muito denso e conseguem deixar ele muito prático e aplicável.
Porque, assim, não que vocês não passem pela teoria, só que você dá aquele primeiro conceito e como que a gente vai aplicar isso dentro da sua empresa, e já vem desdobrando. Então, é impressionante como o conhecimento dentro dos módulos, igual, por exemplo, a gente veio fazer processos. Eu falei assim, minha nossa, 3 dias de processo. E olha que advogado estuda muito processo. E o tanto que a gente aprendeu de forma prática a estruturação dentro do escritório, dentro de processo. Mas é prático. E às vezes você fica ali muito na teoria e se perdendo, né? Sim, dentro do conteúdo. Sim. E vocês realmente conseguem fazer um funil para transformar ele em prático. O processo de montagem dessa parte educacional, ele se assemelha muito ao processo de vocês de diretrizes estratégicas. Então, dentro da área educacional, a gente tem aqui a diretriz da nossa missão, né, Acelerar o Brasil, a metodologia principal, que é processos mais pessoas é igual a resultado, e tem uma premissa muito importante, que é o conteúdo PAR, prático, aplicável, relevante. Né? E isso acaba sendo cascateado até para o nosso marketing, porque toda a área de educação, toda a área de metodologia, ela também é um subsídio para a linha editorial. Né? E aí, quando você falou para mim que um dos primeiros fatores foi melhorar seu Instagram, posicionamento, junto com a área comercial, é também sobre isso. Você tem um método para colocar ali. Exato. Então, e aí a mesma coisa quando a gente vai para a diretriz estratégica. Se você tem missão, visão e valores pregado na parede, isso não é cascateado para baixo de uma forma que o teu colaborador entenda, vai funcionar. Exatamente. Né? Então, se eu pego um conteúdo de uma imersão de processos, eu não cascateio para baixo, para você prático, aplicável e relevante, para você entender, para o aluno entender, você vem aqui com missão, visão, cria aquela missão maravilhosa, e quem está aqui não entendeu nada, porque não é prático, aplicável e relevante para o dia a dia. Né? Então, acaba sendo ali o mesmo formato que tem que ser aplicado também dentro de uma empresa, né? E as rotinas, né? A gente aprende aqui essas rotinas. Igual, por exemplo, você falou aí da missão, visão e valores. Eu criei aqui também, no dia do acelerador empresarial. E aí, o que eu faço com isso? A gente tem que ter reuniões de cultura periódicas para reforçar esses pontos da cultura. Sim. Então, a gente criou também a nossa reunião. Uma vez por mês, a gente tem a reunião de cultura para reforçar os pontos desses pilares. Aí não fica só na parede. Exatamente. E é impressionante como a gente, do dia a dia, nas conversas, a gente utiliza. Que eu deixei realmente na parede em todos os ambientes, para ajudar na consulta, né? Tem que ter. Porque, assim, a gente aprende, né, pelos 5 sentidos. E aqui a gente também tem na parede espalhado. É importante estar espalhado, Porque tem que ter a visão. Né? Mas tem que ter a manutenção disso, né? E na hora prática. Então, às vezes surge uma situação para tomar a decisão, olha, tendo em vista esse valor do nosso escritório, acho que a melhor solução é por conta disso, disso e disso. Então, a gente já trabalhei muito isso com os líderes, de reforçar os pontos, porque vai dando diretriz para que o time possa tomar decisões depois. Sim. E é muito legal, assim, a gente ver que a empresa, por mais que ela já esteja grande, faturando, sempre tem coisa nova para poder ser implementada, né? E aí você estava falando aí da questão da missão, visão, valores. A gente teve recentemente na Disney, em janeiro. Em janeiro a gente teve uma imersão lá na Disney, e quando a gente voltou de lá, e a gente tem, o Marcos tem isso muito forte, né, que é a velocidade de execução. E a Disney tem as chaves, né? Então, ela tem os valores da Disney, e elas têm, é como se essas chaves ampliassem esses valores, essas chaves dessem um direcionamento de como é que você vai realmente agir. E a gente veio de lá, e a gente já tinha nossos valores muito bem definidos, e como a gente já tem um time que já está maduro, que sabe falar os valores de cor e salteado, e que a gente já se baseia, eu tenho uma decisão para tomar, eu tenho alguma dificuldade para enfrentar, qual valor que eu tenho que seguir aqui? E aí também qual chave? E uma chave muito importante que a gente implementou aqui é a de mentalidade comercial. Porque no final das contas, todo colaborador vende. Né? Todo mundo tá. Primeiro que a gente vende a nossa imagem, a gente vende o nosso trabalho, a gente vende a nossa competência, mas o colaborador também vende o serviço, o produto da empresa, onde quer que ele esteja, né? Às vezes eu estou no almoço do acelerador empresarial, e teve uma moça que uma vez falou para mim, eu acho que você é do comercial disfarçada de educação. E aí eu falei para ela, assim, olha, o teu colaborador também tem que ser assim. Não importa de qual área ele seja, se ele está na fila do pão no supermercado, aonde ele está. Ele é um representante da empresa e ele precisa também vender isso, né? E aí mais um benefício, eu vou nessa imersão ano que vem. Vai, né? Da Disney. Da Disney, porque
eu vi que foi uma virada de chave muito grande no escritório. Eu falei, vamos aprofundar ainda mais esse conhecimento, porque quanto mais eu deixar esse setor afinado, você está falando das chaves, eu já estou querendo saber das chaves já para aplicar no meu. Calma, que você vai chegar lá. Aí o ano que vem você volta, você vai lá, aprende, volta e já aplica isso lá no teu negócio também, porque já é um outro passo. Porque as pessoas, a gente tende a se acomodar muito, né? Então tudo que você vê que está igual, ou tudo que é feito de uma forma igual, a gente acaba se acomodando e muitas vezes esquecendo. Então, quando você vem, sabe, beleza, a gente tem os valores, a gente fala sempre disso, por isso que é importante ter essa reunião de alinhamento mensal. E o Marcos ainda fala que, às vezes, o líder ele pode cascatear ainda. Eu tenho uma reunião com o meu time toda sexta-feira de manhã, né, onde a gente vai falar sobre como foi a semana que passou e as atividades para a próxima semana. E eu sempre pergunto para eles quais são os desafios que vocês tiveram essa semana e o que vocês estão enxergando de desafios para a semana que vem, para a gente já poder trabalhar isso e não ter esse desafio. Então, sempre tenho esse alinhamento que é ali de 1 a 2 horas, que é o meu alinhamento de líder para eles. E gera melhoria contínua, do Acelera né? Time. E você está rodando PDCA na prática. Exatamente. Estou rodando o PDCA ali sem complicar muito com eles, né? Então, é uma rotina que é importante. E o ser humano, ele tende a dar uma acomodada. Então, quando você vem, beleza, a empresa está ficando cada vez mais madura, ela está mudando de fase, ela está indo, né? O Marcos fala ali das 4 fases da empresa, que é sobrevivência, pessoas, processos e excelência, né? Então, quando a empresa está caminhando para ir para uma outra fase, ela já está mais madura, você já pode vir com uma coisa a mais, por exemplo, uma chave, né? Então, beleza, aqui a gente tem nossos valores, agora a gente tem chave para cada valor, porque o colaborador está maduro. Agora, se você faz isso quando o time ainda não está, você já vai implementando tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. Por isso que a gente começou no nosso plano de ação com a estruturação. Eu já tinha ali um faturamento que tinha margem para a folha, aí a princípio falou assim, nós vamos melhorar isso com o comercial, mas vamos trabalhar essa estruturação. Então foi criando cargos, e aí quando você está na excelência é outro ponto. Já é melhoria do financeiro, melhoria do lucro, mexer, né, os ponteiros. Então, sim, realmente faz todo sentido. Sim. E eu quero te fazer uma pergunta agora que eu acho que nosso empresário que está assistindo ali vai gostar muito. Tá preparado? Uai, bora. Estou aqui para todo desafio. A gente falou muito aqui agora de gestão, né? Gestão da empresa, ponteiros que você mexeu, como é que você fez essa caminhada de crescimento. E você lá no início falou que você trabalha com o seu escritório de advocacia e trabalha com processos trabalhistas, né? Voltado mais para banco, Isso, né? 90% do escritório são bancários, ex-bancários. Tá. A gente está falando de pessoas, né? A gente está falando, falei lá há um tempinho aqui atrás, que negócios são feitos de pessoas. Eu quero que você conte aí pro empresário, de uma forma geral, quais são as maiores dores que levam uma pessoa a processar uma empresa? E aí vamos falar aqui de forma geral, tá? Quais são essas dores, né, que o colaborador tem, até para o empresário conseguir ali se resguardar nisso? Perfeito. Bom, aqui a gente aprende muito essa questão da estruturação, da cultura. E aí, quando a gente chega para o nosso time, a gente precisa fazer um alinhamento de expectativa. Eu atendo muitos trabalhadores, a maioria ex-bancários, alguns poucos de outro segmento. Mas uma dor, ela é sempre a mesma, assim, que foi uma quebra no alinhamento de expectativa nesse caminho. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem lá no escritório, a gente nunca teve uma reclamação trabalhista no escritório, que eu acho que faz toda a diferença. A gente tem todo um alinhamento do que será aquele escopo de trabalho. E muitas vezes mesmo, que é muito difícil o empresário cumprir 100% da norma trabalhista, porque ela é muito difícil de ser cumprida. Precisa de algumas regulamentações para que ela fique um pouco mais clara, um pouco mais fluida, digamos assim. Mas se você tem um bom alinhamento com o seu colaborador, mesmo no momento de desligamento, muito dificilmente ele vai entrar com a ação. E outro ponto que a gente vê muito, pessoas entram com a ação não contra a empresa, elas entram contra as pessoas. Exatamente. Então, trabalhar muito isso também nas lideranças, que às vezes ela vai entrar com a ação por causa do gestor dela. Embora ela não possa fazer ação contra o gestor, a ação é contra a empresa, ela entra por conta de um sentimento de revanchismo com aquele gestor. Então, quanto melhor é esse ambiente de trabalho e quanto melhor é o alinhamento de expectativa com esse colaborador, muito mais difícil ou com uma proporção muito menor você vai ter um problema trabalhista.
E às vezes assim, as pessoas acham que é assim, um bicho de 7 cabeças, né? Alinhamento de expectativa, plano de desenvolvimento individual, e não é. Às vezes é uma conversa de bate-papo, vamos sentar aqui, deixa eu ouvir. O que você espera da empresa, o que você espera de mim como seu líder, e eu vou te dizer o que eu como líder espero de você. Né? É uma conversa franca, olho no olho, é óbvio que tem todo um processo para registrar isso, Sim. Mas no fundo é essa conversa franca, olho no olho, de pessoa para pessoa, né? Raramente, entrei porque fiz muita hora extra, é raro isso. Normalmente isso vem até como consequência depois, né? Mas já aqui que eu quero fazer, deixa eu ver tudo que está errado então para poder fazer. Tem um pouco disso mesmo. Mas normalmente não é isso que leva. O motivo ali, o motivo primordial é essa... É uma frustração, eu acho, né? Essa frustração com não ter sido ouvido, não ter sido atendido, não ter sido... Principalmente não ter sido ouvido. Porque quando você tem uma política de feedbacks, né, e você abre a possibilidade do colaborador questionar, né, trazer os pontos dele e a empresa pondera, normalmente você tem alinhamentos frequentes de expectativa. E nesse alinhamento, né, o colaborador, quando sai, poxa, ele já teve 3 alinhamentos que não deram certo, ele entende também a parte de culpa dele e normalmente não entra. Sim. Então a gente vê muito isso lá também. E eu acho que isso assim, é uma coisa que o líder, o empresário, o dono de empresa, ele precisa ter muito isso dentro da tua rotina. Porque a rotina consome a gente, né? Você estava me perguntando mais cedo como é que eu, como líder aqui do Grupo Acelerador, consigo estar presente em tanta coisa. Porque a gente que está aqui participando, eu vejo você em quase todos os encontros, e é um atrás do outro, né? É intenso, mas assim, e aí você está falando isso, eu falei assim, gente, eu preciso colocar na minha agenda dias em que eu vou, e isso assim, de forma intencional, dias em que eu vou parar para reconhecer o meu time. Porque, assim, o processo de feedback, de corretivo, digamos assim, ele vai acontecendo ali naturalmente. Você tem que ter um momento para isso, o feedback 1 a 1. Mas ele vai acontecendo ali. Então, uma pessoa do meu time entregou uma imersão e deu alguma coisa ali errado, eu já puxo ela. Olha, a próxima vez a gente vai fazer assim, assim. Mas tem que ter aquele momento que é para ele saber que vai ter 1 a 1. Mas também precisa ter um momento de reconhecimento. Né? O Marcos, de vez em quando, ele faz isso. Às vezes ele manda mensagem e fala, Vi, tô passando aqui para te reconhecer, porque você tá mandando muito bem nisso. E ele tira alguns momentos para fazer isso. Eu acho que é importante o líder também fazer isso. O empresário também fazer isso com os liderados e, às vezes, até descer. Sim. Né? Você quer assim, outro dia, Marcos fez isso com uma pessoa do meu time, foi lá e elogiou, e a pessoa ficou assim, ó. Né? O Marcos, o Marcos Marques me elogiou e me deu um feedback positivo. E acho assim, não precisa, esse feedback de ouvir, de você reconhecer, não precisa ser cascateado certinho para baixo. Ele pode acontecer meio ali na hierarquia, né? Você pode traz descer até pra poder um fazer outro. Isso. Só que para você fazer isso, você tem que saber o que está acontecendo também. E aí seu líder tem que estar te embasando, né? Em reuniões, isso. Enfim. A gente até tinha o feedback dentro do escritório. Em 2023 eu fazia de todo mundo. E aí 2024 eu até você estava com quantas pessoas já? Eu fechei o ano com próximo de 20 pessoas, quando eu encerrei o ano. E dobrei em 2024, a gente fechou o ano com 42 pessoas. Eu já não consegui fazer o feedback de todo mundo. Aí esse ano a gente criou a política do feedback mais dentro de cada gestão, porque cada gestor tem 6, 8 colaboradores, então ele consegue fazer com a frequência que a gente precisa. Exatamente. Mas os reconhecimentos eu aproveito as reuniões de cultura. Sempre escolho ali 1 ou 2 pessoas que se destacaram em algum ponto dos nossos valores ou da nossa visão e missão, para fazer um reconhecimento, eu fazendo um reconhecimento frente a todos. Sim, e aí realmente cria um clima diferenciado, porque não é só o gestor ali, poxa, o Vitor tá vendo o que eu tô fazendo. É muito legal mesmo. Porque assim, o ser humano, ele quer 2 coisas, ele quer pertencer e ele quer ser reconhecido, né, por ser quem ele é. Então, fazer isso, eu acho que assim, de tudo que você falou, né, todo esse bate-papo nosso, a gente sempre voltou na questão de cultura, né? Cultura. Né? Então, assim, é cultura de vendas, é cultura de entrega, é cultura de acompanhar, de sucesso do cliente. Então, acho que o recado principal que fica aqui é olhar para isso, né? Qual é o tipo de cultura que você está querendo criar, como é que você vai treinar seus colaboradores para isso, porque no final das contas, eles sendo bem treinados e aculturados, eles vão exercer cada vez melhor. Vocês usam um termo lá no livro, né, do Acelerador, que é cultura consciente, se eu não me engano,
que é a gente pegar todo esse conhecimento e pensar como que você vai introduzir momentos conscientes de reflexão, de aculturamento dos seus colaboradores. Sim. Então, a gente tem que criar esses gatilhos. Eu falo muito da diferença de expectativa e de intencionalidade, né? Porque, assim, quando você cria o contato de expectativa com o colaborador, você ouviu qual é a expectativa dele, você falou qual é a sua expectativa. A partir disso, tem que ter intenção. Você já sabe quais são as expectativas. Então, intencionalmente, eu vou fazer essa e essa ação, eu vou fazer isso, isso e isso, para que essa expectativa que eu tenho dele e que ele tem da empresa seja realmente cumprida, né? Então, o início ali do processo é a expectativa e ela tem que se transformar em intencionalidade depois, né? E que é muito que a gente ensina aqui, que vocês aprendem tão bem, né? E por isso tem os resultados que tem, mas né? Precisa aplicar, né? Precisa aplicar, né? Educação não tem ação no meio à toa. Então, se você receber um conhecimento, você tem que aplicar, porque senão... eu costumo falar, né? Se você tem um conhecimento e não aplica, ele vira informação. Se você tem um conhecimento e aplica, ele vira sabedoria realmente e resultado. E nisso eu queria aproveitar e deixar um elogio, porque essa metodologia que vocês criaram de ter um sucesso do cliente, um gerente, no meu caso é a Rafaela, e um mentor principal, que é a Priscila, claro, assim, o diretor também, que é o Paulo, é sensacional, mas os dois são que acompanham a gente mais de perto. Isso traz essa ação, porque está ali sempre a gerente querendo motivar a gente a fazer, né, ocupar as vagas, e a cada crescimento de etapa, a Priscila está ali provocando o próximo crescimento. Sim. Então, isso nos tira desse movimento de querer ficar ali paradinho, já está tudo bom, já está gostosinho, né, já tem faturamento. Não, você tem que... Qual que é o próximo nível? Então, vamos trazer ali um plano de ação para o próximo nível. E isso é uma metodologia que vocês criaram muito boa, muito boa. E tem uma outra coisa também. Quando vocês saem daqui e voltam para o mundo de vocês, e aí a gente nem falou sobre isso, mas você tem 5 filhos, né? 5 filhos. 5 filhos. E aí você volta para o mundo de vocês, e aí é onde você é. Porque quando você está aqui, você é o aluno. Você volta para dentro da empresa, você é empresário, você é pai, você é filho, você é primo, tio. E tem todo... que isso vai consumindo tempo, né? E vão surgindo incêndios e às vezes você vai se distanciando. Então, essa duplinha de atuação é justamente para te puxar e falar assim, ó, você tem coisa para consumir aqui, você tem coisa para fazer aqui, Exatamente. Que é sucesso do cliente, né? E eu vejo assim que no início a minha esposa fala assim, poxa vida, você vai em mais uma, né? Hoje não, ela adora quando eu venho, porque ela sabe que eu vou trazer alguma implementação, algum conhecimento para o escritório que me dê ainda mais lucro e liberdade. Nas primeiras vindas, né, que eu vinha para a imersão, eu trazia o computador, ficava resolvendo problema do escritório. Hoje a equipe está tão estruturada que eu mal olho o celular. E aí, quando eu volto, ainda tenho um tempo de ficar melhor, mais tempo com a minha família de qualidade. Então, todo esse crescimento é para várias áreas, não é só para você ter mais lucro dentro do seu escritório. Que bom que você teve mais faturamento e mais lucro, mas a liberdade de tempo com quem você ama, né? Eu consigo hoje acordar mais cedo, eu consigo acordar tranquilo, fazer minha atividade física. Já perdi mais de quase 30 quilos nesse processo, porque eu consegui criar rotina para isso que eu não tinha. A gente tem a Cláudia, que é Giants, né? Que ela falou assim, Vi, a gente tem uma outra métrica que agora no Giants. Tem que acrescentar. Quantos quilos você perdeu depois que entrou pro Giants? Exatamente, tem que acrescentar essa métrica. Eu perdi quase 30 quilos, ó. Tô entre os principais. E aí eu tenho mais tempo com a família, eu consigo ter mais momentos de lazer com eles, mais momentos de viagem com eles. E tudo isso é porque eu estruturei o negócio que me tomava até o final de semana. Sim. Tem muito tempo que eu não preciso trabalhar um sábado e domingo, mas é muito tempo, por conta dessa estruturação. Perfeito. Que conversa boa, hein? Que conversa boa. Passou rápido, hein? Passou rápido, né? Bate-papo gostoso. Muito obrigada pela tua participação. Eu queria que uma última mensagem que você deixasse ali para os empresários, de tudo que a gente conversou, de tudo que você já viveu, da tua experiência. Manda um recado aí para esse empresário para poder ajudá-lo a não desistir, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? Tem dia que dá vontade de desistir, mas manda um recado aí para esse empresário. Naquela câmera. Manda lá naquela câmera o recado para o empresário. Vou falar aí para o empresário e vou começar com um ponto que você reforçou, que foi o ponto da cultura. A gente que é empresário acha que a cultura ela é muito abstrata, que é uma viagem de coaching. E aí, quando a gente vê o passo a passo da implementação consciente da cultura, a gente vê como que ela é palpável, como ela é concreta e como ela muda o dia a dia do escritório.
Então, a gente, passando por esse primeiro ponto da cultura, eu vou deixar um recado que, para mim, faz todo sentido, fez muito sentido na minha advocacia, no meu escritório, que talvez vai fazer sentido para vocês. Quebra esses paradigmas daquilo que você acha que é isso ou aquilo. Vivencia. Aqui vai passar tantos exemplos, se permita participar desses momentos. Porque quando você se acultura, né, desse movimento do empreendedorismo consciente, de se educar, de criar time, de entender o que você pode fazer para melhorar a estruturação do seu escritório, às vezes vai ser nem o acréscimo de faturamento, vai ser o acréscimo de organização que melhora o lucro, que melhora seu tempo. Então vamos parar com esses pensamentos que nos limitam, né, com essas crenças limitantes, e vamos nos permitir a crescer, a desenvolver, porque quanto mais o líder cresce, mais o time cresce, mais a empresa cresce, e tudo que está ao nosso redor fica ainda melhor para a gente poder desfrutar de lucro e liberdade. Arrasou, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, pelo bate-papo. Se você gostou, se você ficou com a gente até o final, encaminha esse podcast para outros empresários, para outras pessoas, deixa o seu recado aqui, curte. A gente vai ter vários outros podcasts. Eu tenho certeza absoluta que a história dessas pessoas que estão sentando aqui, desses empresários brilhantes e gigantes, vai poder mudar parafuso aí, dar insight, mudar parafuso no teu jeito de fazer gestão e no teu resultado. Então acompanha com a gente, fica aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço.